Bom, o assunto que nós temos hoje é um assunto que fala sobre mulheres, né? Mulheres, essas mulheres, né, que guerreiam, que são valentes, né? Essas mulheres que não se deixam esmorecer por nada. Sim, não se deixa esmorecer por nada, não se deixa levar por nada, pelas intempéries dessa vida, e nem tampouco por percas e nem danos, porque tem uma fé firmada no nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, e é delas que nós vamos falar. Essas mulheres que não se deixam enganar, essas mulheres que não se deixam levar por sorte de conversa fiada, conversa mole, sabe? Mulheres experimentadas, que apesar de não ser idosa, já tem, sabe, bagagem, e que suas decisões não são tomadas por sorte de conversa mole, mas as decisões são tomadas em cima e baseadas em experiências. Sim, experiências. É disso que nós vamos falar. É disso que nós vamos falar. Apesar de que muitas mulheres batem cabeça. Batem cabeça. Mulheres, homens, batem cabeça. A pessoa bate cabeça. Bate. Quando o vento sopra de verdade, quando as águas encapelam sobre o barco, aí é que a porca torce o rabo, né? É dessas coisas aí que nós vamos falar, que nós vamos comentar. É sobre isso aí. Nós vamos falar de percas no casamento, né? Percas no relacionamento. Falar de sogra, né? Falar de sogro. Vamos falar dessas coisas, tudo à luz da palavra. Nada de conversa mole, nada de conversa fiada, não. Nós vamos falar tudo baseado em Ruth, né? Por que não? Quer uma mulher melhor? Noemi? Quer? Ah, mas eu conheço. Não, você conhece na boca de outro aí. Você conhece na boca de outro. Você não conhece na minha boca essa palavra. Porque o que eu vou ler não é conversa mole. Eu vou ler esse livro aqui, ó. Mas aí tem muitos que não estão acostumados mais com isso. Saíram da igreja, estão longe da igreja e estão comendo sei lá o que por aí. A pessoa está lá e ela está lá comendo. Comendo o que, pelo amor de Deus? Mas fala para mim. A pessoa está comendo uma palavra para ir para onde? Para pegar o busão para ir para onde nisso aí? Mas esse passaporte que você está tirando lá é para ir para onde? Porque cadê a palavra? Cadê aquilo que traz o suporte, o carimbo para ir para o céu? Aquilo que limpa a gente, cadê? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Palavra. Prega a palavra lá? Isso aqui? Ou tu tá lá só para massagear o ego? Não, ela vai voltar. Não, a porta vai abrir. Não, pega a chave. Pega a chave aí. Não, melhor, pega a glória da segunda casa. Faz isso. É isso que está comendo lá? Mas tem isso aqui? É baseado nisso aqui? Está aberto? Está sendo falado? É isso aqui que tu está comendo? O que você está comendo lá? O que você está comendo? Aí a pessoa depois dá uma indigestão. Não pode nem cobrar de Deus, porque não foi Deus quem disse. Não foi Deus quem falou. Como é que vai cobrar de Deus uma coisa que Deus não falou, poxa vida? A pessoa está lá falando, mas falando o quê? Aí Deus prometeu, Deus não cumpriu. Pô, mas espera aí, cara. Cadê a palavra que estava na mão da pessoa? Ela falou baseado em que versículo, em que capítulo? Onde foi que ele falou? Você anotou o capítulo, anotou o versículo da promessa que Deus falou? Ou tu está seguindo um propósito do vento, um propósito da palavra humana, um propósito do amante de si mesmo, que está falando só para ter você ali.
Mas tem crente que quer ser enganado, pô. Simples assim. Agora, uma coisa é certa, os escolhidos não vão ser. É que é bíblico. Escolhido não se engana. Tem palavra, ele está lá. Não tem, ele sai fora. Escolhido não se engana. É escolhido, pô. Se possível fosse, enganaria os escolhidos. Não vai enganar. Não vai enganar. Escolhido não. Pode enganar outra coisa aí. Mas escolhido? Não, de jeito nenhum. Não engana não. Tem como enganar escolhido não. Bom. Cadê minhas canetas? Estão aqui. Eu já vi aqui Ismael. Também vi o Elton. Deixa eu só anotar aqui o nome de vocês aqui, né? Para mim não esquecer. Daqui a pouco eu vou precisar de outro caderno. Daqui a pouco não, eu vou precisar, né? Outro bloco. Deixa eu ver, Ismael. Ismael, Elton. Ismael e Elton. E Edson. Oi, Edson. Deus abençoe, Edson. A paz. Edson Camargo. Essa figuraça aqui. Eunice, Deus abençoe. Deus abençoe. Rosa, Deus abençoe. Tá aqui, ó. No final vou estar orando, tá bom? Vamos lá. A palavra de hoje, ela se encontra em Ruth. Ruth, o livro de Ruth, é onde está a nossa palavra. E baseado no livro de Ruth, acabou de receber distintivo. Deus abençoe, Ismael. Deus abençoe grandemente sua vida, tá bom? Bom, a nossa leitura, ela começa no livro de Ruth. E a palavra do céu vai falar. Perdão. Alguém pode dizer assim, mas será que uma palavra que ela está incrustada em um nome feminino, em uma história feminina, ela pode trazer edificação a um homem? Pode. E muita, não é pouca não, viu? É muita edificação ela pode trazer. Então eu convido você a ficar até o final do vídeo, para aproveitar ao máximo o que essa palavra de Ruth vai trazer para as nossas vidas. Amém? Vamos lá. Minha garganta não está muito boa. Noemi e suas noras Orfa e Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi. E os nomes dos 2 filhos, Marlon e Quilom, Eufrateus, de Belém de Judá. E vieram ao campo de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Marlon e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido.
Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi a sua nora: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Bom, eu quero parar aqui para falar algo a respeito dessa mulher chamada Noemi. Ela trilhou um caminho em que a terra que ela estava tinha o que ela precisava. Ela estava bem, estava feliz, tinha seus filhos, tinha seu marido. O marido morreu. Morreram seus filhos também. E agora ficaram-se as noras. E ela, olhando para as noras, ela entende que ela não pode prender a nora. Ela não pode. Então, ela tem tudo que a nora fez pelo filho como uma bem-aventurança, que ela verdadeiramente usou de benevolência para com esse filho. Então, ela entendendo isso, ela quer o melhor para essa mulher. Ela sente que essa mulher precisa ser feliz, que ela não pode se apegar à morte do seu filho, que é o seu esposo. Mas ela precisa tomar um outro marido para poder sobreviver. Afinal de contas, uma mulher viúva naquela época era complicada a vida. Ela já não era contada pelas prefeituras e pelo governo dos lugares. Então era complicado uma mulher viúva se manter. E por isso, Noemi está dizendo às suas noras: vocês usaram de benevolência com meu filho, trataram eles bem, então eu dou passe livre para que vocês vá embora. Eu já sou velha. Se vocês ficarem comigo, vocês vão ter trabalho comigo. Vocês vão perder a juventude comigo. Vão ficar como eu. Então eu quero que vocês vão embora, para que vocês possam cuidar da vida de vocês. Mesmo porque vocês foram boas noras e foram boas esposas para o meu filho. E eu desejo o melhor para vocês. Então a pessoa tem passe livre para fazer o que quiser da sua vida. Mas será que é isso que a pessoa vai fazer? A pessoa tem passe livre. A pessoa pode fazer o que quiser. Mas será que a pessoa vai fazer isso? Passei minha vida toda casado. Passei minha vida toda casada. Mas agora eu estou só. Daí agora eu vou ir à forra. Eu vou à forra agora. Por conta disso. A palavra vai falar. E então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela, e indo, caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às duas noras: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos, e comigo. O Senhor vos dê o que achis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-a, elas levantaram a sua voz e choraram. É sogra.
é sogra. Mas nessa despedida houve choro. Houve choro, reconhecimento. É a sogra dizendo: vocês amaram bem meu filho. Vocês cuidaram bem dele. Isso significa que a sogra está de olho. A sogra está vendo. Muito comportamento no meio da família. Às vezes a sogra não se dá muito bem com a nora, porque ela quer que a nora trata o seu filho não como ela tratava, mas à altura, ou melhor. E nisso, quem ganha um filho, ganha a mãe. Isso é provérbios aí no mundão. Se você ganhar o filho, você ganha a mãe. Às vezes a pessoa está sendo maltratada pela nora e não sabe nem por quê. A sogra está tratando um pouquinho daquele jeito, a pessoa não entende muito bem o que está acontecendo. Mas são pequenas coisas que você está fazendo com o filho dela que está trazendo uma mágoa, uma rispidez, uma seta. Porque ninguém cria um filho para ser maltratado. Ninguém cria um filho para ter uma roupa mal lavada, para não ter comida nos horários certos, para não ter uma boa comida no final de semana. Uma mãe, quando ela entrega o filho para uma mulher, ela espera que essa mulher seja como uma mãe para ele. Irmão, você está falando só do homem. E a mulher? Não é diferente. Um pai, quando entrega uma filha para um homem, ele espera que esse homem seja suficiente, seja mais do que ele. Porque eu digo para minhas filhas, se o homem não fizer por elas o que eu faço, não serve para ser homem delas. O homem para as minhas filhas tem que ser mais do que eu. Tem que fazer mais do que eu. Tem que ser além do que eu sou. Eu só sou pai. Eu não durmo com a minha filha. Então esse homem tem que ser além do que eu sou. Esse genro tem que olhar para mim e falar: poxa, eu tenho que ser mais do que meu sogro. Ele não pode fazer vista grossa quando ele me vê. Ele tem que me olhar e falar: eu tenho que ser mais do que esse cara aí. Porque essa mulher, a vida dela toda, ela viu esse cara. Então tem que ser mais do que esse cara, ou parecido com ele. Porque ele ama esse pai, ela ama esse pai. Então eu tenho que ser parecido com esse pai, ou mais do que esse pai. O que esse pai é capaz de fazer por ela? Eu tenho que fazer por ela. Então, quando Noemi está trazendo essa fala para essas noras, e as noras começam a chorar, as noras estão dizendo, através do choro, sem palavras: eu vou sentir falta da senhora. Nós se demos muito bem, né, enquanto ele estava vivo. Eu me lembro como a senhora me tratava. E nesse choro, nesse afago, nesse abraço, a sogra está dizendo: eu também lembro como você tratava meu filho. Como eu posso deixar de amar um cara que trata a minha filha como eu trato? Como eu posso deixar de amar uma mulher que trata o meu filho como eu trato? E nisso há uma bem-aventurança. Há uma união de paz. Há uma família sólida, rígida, bem estruturada, bem construída, onde um neto pode nascer, sabe, sem eu teria uma palavra aqui, mas deixa, ia ser uma palavra muito difícil.
sem reservas. Um neto pode nascer sem reservas, porque ele tem livre acesso entre a casa da sogra e da mãe, entre a casa do sogro e do pai. Isso é bom, isso é legal, isso é muito bom. A criança nasce num ambiente saudável, onde há união, onde há o reconhecimento do bom trato. O reconhecimento do bom trato. E a palavra vai falar. Pelo que saiu do lugar onde estiveram as duas noras com ela, e indo ela caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos, e comigo. O Senhor vos dê, que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E, beijando a elas, levantaram sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo a teu povo. Porém, Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vós fossem por marido? A sogra está dando autoridade, está dando condição dela partir, né? Maria, seja bem-vinda. A sogra está dando condição dela partir. A sogra está liberando ela do compromisso de estar ali com ela. Mas ela está ali lembrando de todo o trato. Enquanto o marido era vivo, elas sempre se deram bem. Sempre houve um conselho, um bom conselho da parte de Noemi. Noemi, diante de Ruth, era a sabedoria em pessoa. E agora ela está só. Ela vai largar a sabedoria? Ela vai largar o direcionamento? Ela ainda é moça, ela ainda é jovem ainda. Ela vai largar o direcionamento? Ela vai largar o bom conselho? Ou ela vai aproveitar que está sozinha, que está só, e vai meter os pés pela mão por aí? Porque tem pessoas que é assim. Quando tem compromisso, o compromisso acaba, sai por aí metendo os pés pelas mãos. É como se Ruth dissesse para a sogra assim: não, eu quero dar um tempo. Eu quero parar um pouco, sabe? Eu quero pensar um pouco em mim. Eu quero ver que direção tomar. Não vou tomar nenhuma direção assim, abrupta. Sem saber a direção, sem planejar, sem conhecer, não. Para isso eu preciso de tempo. E para isso eu tenho que ter sabedoria. E a senhora traz sabedoria. A senhora é vivida. Eu prefiro estar com a senhora, aprendo um pouco mais. Depois eu saio. Depois eu tomo meu caminho. Mas por hora eu vou ficar do seu lado. Eu não vou partir, vou ficar do teu lado. Vou aprender o máximo que eu puder do seu lado. Ela conheceu Noemi. Ela sabe que Noemi é experiente. Que ela não está perdendo nada ouvindo os conselhos de Noemi. Assim como você não está perdendo nada ouvindo os conselhos da sabedoria. A sabedoria é a palavra. A sabedoria é a palavra. Está aqui Noemi. Noemi é a palavra hoje, que vai te ensinar, que vai trazer direcionamento para você. Ouça a palavra, e a palavra vai dizer. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo a teu povo. Porém, Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filho? Ou ela quer dizer assim: para que vocês vão ir comigo? Ela está falando isso para Ruth. Ela está dizendo: para que você vai comigo, Ruth? Eu sou uma mulher velha.
Tenho eu no meu ventre condição de gerar mais filhos para que case com você? Tenho eu mais filhos vivos para que você tome eles em casamento? Ela está dizendo, você vai perder teu tempo do lado de uma mulher velha, você é uma mulher nova. Você tem que viver tua vida, Ruth. Você do meu lado, você vai perecer, vai ser infeliz. Porque daqui a pouco chega o cansaço, né? Chega a canseira. E você vai passar a vida do meu lado, cuidando de mim. Isso não está certo. A vida toda você cuidou do meu filho. Por que eu haveria de colocar um fardo nas tuas costas? Você merece ser feliz, assim como você fez o meu filho ser feliz. Noemi está liberando Ruth do compromisso de cuidar dela. Mas Ruth não quer isso. Ruth quer honrar a sogra. Mas será que hoje é assim? Será que a nora honra a sogra? Honra o sogro? O genro honra o sogro? Honra a sogra? Será que é desse jeito nos dias de hoje? Pois aqui está um belo exemplo de uma mulher que não precisava ter compromisso nenhum com a sogra. Mas ela quer estar do lado da sogra, ela quer cuidar, ela quer aprender. E a palavra vai falar. Tornai, filhas minhas, ide, pois vou embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu disser, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse um marido, ainda tivesse filhos, esperá-lo ia, até que viesse a ser grandes. Deter-vos ias por eles, sem tomardes maridos? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ela está dizendo, minha filha, vá embora, vá ser feliz. Ainda que Deus aparecesse na minha vida, mexesse no meu ventre e me desse um filho, eu velha, você esperaria ele crescer para tomar a mão dele em casamento? Não. Que mais sofrimento eu teria de ter perdido filhos e ter que esperar um crescer para dá-lo em casamento para você? Não, nosso sofrimento seria demais. Não. A mão do Senhor tem descarregado sobre mim, filho. Ela está dizendo, não, por aqui chega. O que Deus preparou de sofrimento para mim chega, é aqui. Eu não vou abusar do que Ele tinha e do que Ele tem para mim. Vá para a casa da sua mãe. E lá você toma um marido lá e vá ser feliz. Mas Ruth está irredutível. Ruth está com um coração contrito, um coração misericordioso de olhar para uma senhora já com uma certa idade que perdeu o marido, também perdeu 2 filhos. Ela perdeu o esposo. É um sofrimento, mas ela perdeu o marido, já era viúva e agora perdeu 2 filhos. E ela entende que se ela perder também a nora, o sofrimento será mais intenso. É provável que ela morra. Então o coração dela está cheio de amor com essa nora. Mas ainda a história nem começou. Não, nem começou. Isso é apenas um contexto de uma história linda que está vindo por aí. Uma história linda de remissão. E eu te convido você a ficar comigo. A palavra vai falar. E então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Você vê, né? Aqui são 2 noras. 2. Mari, Deus abençoe.
Seja bem-vinda, Mari. Seja bem-vindo, é que eu esqueci o nome. Quem pode, me lembra o nome do Deus? Deus somos nós. Está na ponta da língua. Mas olha, tu é bem-vindo, tá bom? Fique à vontade, tá? Deus somos nós. Mas eu tenho o nome guardado aqui, mas tá no outro caderninho. Deus somos nós, tá bom? Nós temos que entender assim, eu não quero que ninguém... Fique à vontade, tá bom? Eu não quero que ninguém maltrate, tá? A pessoa tem uma opinião, tá aqui no nosso meio, a pessoa é ateu, tá aqui no nosso meio, nós temos que respeitar, tá bom? Povo de Deus tem que ser sábio, tá? Não vamos magoar, não vamos atingir, vamos respeitar. Ainda que ele coloque alguma coisa aqui, se a gente coloca, a gente está expondo o que nós acreditamos. A pessoa tem todo o direito de expor também, que a pessoa acredita. Então, por favor, respeite ele. Coloque o seu nome para que as pessoas possam te receber, tá bom? Porque tem pessoas aqui que chegaram aqui, são novos, não lembra de você. Coloca o nome, tá bom? Tá? Então, pessoal, vamos abraçar todos que chegar aqui, tá bom? A pessoa é ateu, a pessoa é espírita, a pessoa é católica, a pessoa é de outro círculo de religião. Vamos respeitar todos, tá bom? Vamos respeitar todos, que ele volta. Ela volta, ela vê o respeito, entendeu? Ela volta. Porque se está voltando, a pessoa está pesquisando ali, ó. Ela está pesquisando, ela está olhando, porque ela viu em muitos lugares mentiras. Mentiras. Entendeu? Então, nós temos que dar o nosso máximo, temos que dar o nosso melhor. Temos que tentar mostrar pelo Espírito Santo da Graça, entendeu? Que ele chegou num lugar legal, num lugar onde ele pode expor as ideias dele, que é bem recebido, tá bom? Tá certo. Não, eu gosto do pessoal ateu. Eu tenho amigos ateus, entendeu? A gente quando conversa, passa horas conversando. Ele coloca o ponto de vista dele, eu ponho o meu, eu cresço no entendimento, ele também vai crescendo, e nisso nós vamos ali, ó, né? Ele respeitando o que eu penso e eu respeitando o que ele pensa, entendeu? O que não pode é ter ofensas, né? Tem que haver um respeito, né? Tem que haver um respeito, não pode ter ofensas. Não é assim? Igual quando Paulo chegou lá na Grécia, né? Ele chegou na Grécia e lá havia muitos pensadores e muitos ateus. Lá no Areópago, lá tinha bastante ateus, livres pensadores, filósofos da época, e ele entrou no meio deles lá. E cada um defendia, né, a sua crença, teses, né, enfim. As pessoas conversavam bastante. Ele entrou no meio e defendeu um altar que estava vazio, escrito ao Deus desconhecido. Não teve, assim, falta de respeito no meio deles, tá? Não teve falta de respeito no meio deles, tá? Foram respeito, foram uma boa conversa, um bom entendimento. Muitos se converteram ao cristianismo e outros foram ter com ele em particular, conversando, debatendo. Passaram a noite debatendo, está escrito aqui. Então isso é um direito de todos. É um direito de todos, entendeu? Porque nós temos que ser assim. Nós não podemos entregar a nossa fé, a nossa crença, o nosso entendimento a qualquer coisa. Nós temos que examinar. É um direito, só que tem pessoas que não respeitam o outro, né? Não respeita a procura do outro, o entendimento do outro. Mas nós aqui, nós respeitamos. Então fique à vontade, tá bom? Valeu mesmo a empatia pessoal de receber, tá bom? Ele aqui, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, tá bom? Fique à vontade, tá bom? Coloca o teu nome, pô, porque eu esqueci. Tá no meu outro caderninho.
Eu coloquei lá para me lembrar, mas eu esqueci. Coloca o seu nome, para me te chamar pelo nome. Tá bom? Eu tenho até um entendimento a respeito de um assunto assim, né? Deus somos nós, né? Eu tenho entendimento a respeito disso aí também. Eu já li bastante sobre isso, né? Olha isso, põe teu nome aqui para que eles possam te... Isso, Mari! Isso, a Mari lembrou aqui, ó. É o Vinícius. Deixa eu anotar aqui na minha cara, porque isso não pode acontecer. Espera aí. É o Vinícius. Vinícius. Recebam ele bem, viu? Por favor, tá? Recebam ele bem, respeita o que ele escreve, entendeu? Porque pessoas como o Vinícius, ele gosta de conversar, gosta de entender as coisas, entendeu? Gosta de debater, né? Ele gosta de acumular conhecimento para ter certeza das coisas. E eu não tiro o direito dele, nem de ninguém. Temos que ter certeza. Para isso nós temos que fuçar, temos que estudar, temos que buscar, temos que debater para saber se é ou não é. Simples assim. Até eu chegar aqui, eu passei por muito lugar. E eu vi muita coisa errada. Muita coisa errada. Não é fácil você achar um aprisco legal. Não é fácil. Eu acho que a Mari pode explicar isso bem para o Vinícius, né? As experiências da Mari, que ela conversou comigo, poxa, são experiências catastróficas. É para a pessoa desistir da fé. Catastrófica. É para a pessoa desistir, mas ela não desistiu. Ela ainda está focada em Deus, procurando o melhor. Entendeu? Então nós temos que procurar o melhor. Não tem jeito, entendeu? Nós vamos chegar em lugares que querem nos enganar e nós estamos nesse tempo. Estamos nesse tempo que muitos surgirão falando coisas aí para nos enganar. Entendeu? E eu louvo a Deus pela vida da Mari, né, e pela vida de vocês, que vocês não estão se enganando, vocês estão indo pela palavra, e não por mim que estou aqui, né? Se tem palavra, fica, come da palavra. Se não tem, sai fora, tá bom? E a palavra vai falar, vamos lá. Então se levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Sabe uma coisa que me chama a atenção em Ofra? O que me chama a atenção em Ofra é que ela tinha o mesmo amor que Ruth tinha por Noemi. O mesmo amor. O mesmo abraço, a mesma compreensão. Mas você vê que Noemi está mandando as duas ir embora para a casa da mãe delas, recomeçar suas vidas. Está abrindo o olho das duas para que elas voltem à casa de sua mãe e lá recomece uma vida. Porque elas são mulheres ilutadas, como ela também é. Ela perdeu 2 filhos e elas perderam os maridos. E ela está falando: volte para a casa do vosso pai, da vossa mãe, para que você recomece uma vida. Mas Ruth não vai fazer isso. Ruth vai ficar do lado da sogra. Enquanto Ofra vai tomar a decisão de voltar para trás. Agora, percebe você o que Noemi vai falar de Ofra. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Você percebeu que ela fez questão de dizer que a cunhada de Ruth, nora de Noemi, volta ao povo, e não só ao povo, volta aos deuses dela. Ela estava com os deuses de Noemi enquanto o esposo era vivo. Mas o esposo morto, agora ela volta para trás.
O esposo está morto e aí ela volta para trás. Isso dá a entender que a fé de Ofra está baseada na fé do esposo. Se o esposo cair, Ofra cai. Se o esposo está de pé, Ofra está lá porque é conveniente. É conveniente estar do lado daquele que é o esposo que está andando, indo para aquele lugar. Mas com que sentimento a pessoa está indo para a igreja? Só porque é casado com aquela pessoa? Era a situação de Ofra. Ofra confessava ao Deus de Noemi porque estava casado com o filho dela. Mas agora o filho é morto. E aí ela desiste do Deus de Noemi. Isso significa que a nossa fé não pode estar baseada em homem. Não pode estar baseada em mulher. A estrutura da tua fé não pode estar baseada em ninguém. Em pregadores da palavra, em ministros da palavra, em evangelistas, missionários, enfim. A tua fé não pode estar baseada em homens, porque esses homens caem, esses homens perecem, esses homens cometem erros. Perceba Ofra. Ofra está voltando lá para o meio do povo dela e para os deuses estranhos. Porque o marido é morto, o marido caiu. Mas Ruth, mesmo tendo para onde ir, ela não volta para trás. Ela vai seguir Noemi e o Deus de Noemi. Qual é o teu problema? Qual é a tua situação? Que você pensa em voltar para trás? Que você pensa em desistir? Você não é Ofra. Você é Ruth. Deus te chama hoje de Ruth. Mas, irmão, eu sou um homem. Como eu sou Ruth? Sim, Deus te chama de Ruth também. Chamar de Ruth significa ter as mesmas atitudes de Ruth. Ter a mesma resiliência. Ter a mesma resiliência e não desistir. É de não largar a tua família. Falar de não largar Noemi é dizer não largar a família. É dizer de não rachar a família. Não racha a tua família. Não largue tua família. Ainda que esteja difícil, não largue tua família. Não deixe Noemi. Noemi significa família. Não largue tua família por nada. Não largue, fique com Noemi. Fique com Noemi, fique na terra de Noemi, fique na casa de Noemi. Não largue tua família. Ofra viu a oportunidade, largou Noemi e voltou lá para a idolatria, para os deuses estranhos. O marido caiu, ela perdeu as estribeiras. O marido morreu, ela perdeu as estribeiras. Ruth não. O marido está caidinho. O marido está só por Deus. O marido morreu. Mas Ruth não sai do pé da sabedoria. Não sai do pé do direcionamento. Não racha a família. Ruth está firme. Ruth está segura em Noemi. E não vai soltar. Não vai largar. Palavra vai falar. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ofra abriu mão disso. Ofra abriu mão do Deus de Noemi. Ela teve uma perca, é verdade. Mas vê bem aqui, é um contraste de duas pessoas que tiveram percas iguais. Mas uma tomou uma atitude e a outra tomou outra. A outra resolveu ficar firme. Não recuou. Ficou com a sabedoria.
ficou com direcionamento. Enquanto que a outra partiu para o meio de um povo idólatra. E a própria Ruth está abrindo a boca e está dizendo isso aqui. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Ela está dizendo, se até aqui eu não tenho considerado, eu não tenho me doado o suficiente, mostrado para você, Noemi, a partir de hoje, aonde tu dormir, eu durmo. Se passar a noite ali no relento, eu passo lá também. Ela está dizendo de pagar o preço. Ela está dizendo de se doar. Aonde tu dormir, eu durmo. Aonde tu pousar, eu pouso. O teu povo vai ser meu povo. O teu Deus vai ser meu Deus. Mas de ti eu não solto, de ti eu não largo. Eu não largo de você. Não é porque eu tive uma perca grande na minha vida. Eu não vou largar de você. Eu não vou te deixar. É verdade, teve uma ruptura. Teve uma brecha grande. Mas eu não largo, eu não te deixo. Porque a tua fé agora é a minha, o teu Deus agora é o meu Deus. Eu não te solto. Ela abre mão de recomeçar uma vida com outro homem, com uma outra situação, uma outra casa, uma outra família. Não, não quero. Ela é raiz. Ela é raiz. Ela é tradição. Ela não larga a mão. Ela tem suas raízes bem fincadas. Ela não se abala por problemas, por dificuldades. Ela é guerreira. Ela é guerreira. Ela vê vitória, ela vê coisa onde não existe. Ela está em meio à perca. Mas ela está ali firme. Deus abençoe pelo Hatman. Deus abençoe, Mari. E a palavra vai falar. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, a situação da pessoa é uma situação de separação, é uma situação de perca. Separação da carne é a dor do luto que toma Ruth. Ainda assim, ela toma uma decisão, ela faz um voto. E ela fala para Noemi, olha, até aqui, se eu fui assim, a menos, a partir de hoje o teu povo vai ser meu povo. Teu Deus vai ser meu Deus. Eu faço um voto aqui com Deus agora. Que eu vou aonde tu for. Aonde tu for, se tiver que morrer, eu quero ser sepultado aonde tu tiver. Mas de você eu não largo. Você sepultado aonde você for sepultado. Mas eu não largo de você por conta de problema, por conta de luto, por conta de perca. Não, de maneira alguma, eu não largo. Nós somos família. E família não se separa. Família morre unida. Então, onde você for enterrado, eu vou ser enterrado lá. Ainda que tu não seja enterrada, na terra que você tiver, eu quero ser enterrada lá, quero ficar lá. Isso fala de aliança. Isso fala de uma aliança eterna. Fala de uma aliança eterna. E a palavra vai falar. Onde quer que morreres, morrerei eu ali. Serei sepultada, faça-me assim o Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ela está dizendo, se eu me separar de você por vaidade, se eu me separar de você por coisas vãs dessa vida, que não seja realmente por uma coisa muito importante, que o Senhor me faça algo maior do que isso que eu estou falando.
Que o Senhor me corrija severamente. Mas o meu desejo é estar do teu lado. O meu desejo é morrer do teu lado. Imagine o coração dessa mulher, dessa Ruth, dessa pessoa. Imagine o coração dela como que está a respeito da bem-aventurança que essa sogra trouxe para a vida dela. Então, significa dizer que ela casou, não foi só com o homem, ela casou com a família, ela casou com a sogra, ela casou com o sogro. Muitos vão falar assim, casou, quem casa quer casa. É verdade, quem casa quer casa. Mas quem casa tem família. Mas tem muitos que são criados sem estrutura, pais sem estrutura, criam filhos sem estrutura. Eles sofrem e ficam vivos para repassar a maldade que o mundo fez com eles e dizer, eu estou vivo, não morri, você também não vai morrer. Isso vai te fazer forte. É de dizer, se eu te dar a condição para tu viver bem nessa terra, você vai desviar. Você tem que sofrer como eu sofri, tem que passar como eu passei. Eu não morri, você não vai morrer. Necessariamente um filho, uma filha não tem que passar pelo que eu passei. Não tem que sofrer o que eu sofri. Ruth é família. Ruth foi bem tratada pela sogra e ela não esquece. Ela pode largar a sogra, mas ela não larga. Ela ama a sogra. E o Senhor vai imputar isso como um ato de fé. Dela não olhar para si, tendo liberdade agora, de poder ir e vir, e ficar com quem ela quiser, mas ela não faz isso. Ela vai cuidar da sogra. Criatura, Elisângela, Deus abençoe. Criatura, Deus abençoe, criatura. Nazaré, Deus abençoe, Nazaré. Cida Cardoso. Cida Cardoso. E Nazaré. Por favor, recebam a Nazaré e a Cida Cardoso. E também a Elieldener. Acho que é isso. Eliude, é uma coisa assim. Eliude. Deus abençoe. Jennifer, Deus abençoe, Jennifer. Ô, Jennifer, tu apareceu. Jennifer Lohane, mas eu lembrei de você. Lembrei de você por aqui, viu? Não some não. Tem uma outra pessoa, é a The Real Angel. The Real Angel. Seja bem-vindo, tá bom? Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, Jennifer. Fique à vontade, tá bom? Tá bom, vamos lá, povo. Olha, o assunto de hoje é um assunto um pouco extenso, mas eu vou te falar. Vai trazer uma edificação para a tua vida como nunca. Essa história de Ruth, ela tem apenas... Deixa eu ver. 4 capítulos. 4 capítulos. Apenas 4 capítulos. Mas o Senhor vai fazer de um jeito que 4 capítulos vai entrar em um resumo. E você vai entender toda a história de Ruth. Como nunca. Você vai poder usar essa história no seu casamento, no seu relacionamento, com seus filhos e com o próprio Deus. Tá bom assim? Tá? Porque nos dias de hoje o Senhor usa muito o casamento como uma parábola de relacionamento para com Ele. Tá bom? Tá bom, vem comigo. A palavra vai falar. Vendo ela, pois, que
todo estava resolvida para ir com ela, deixou-lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando ela em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é Noemi? Porém, ela lhe dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. As pessoas, o Igor, recebam Igor Gouveia. Igor Gouveia é o nome dessa fera. Deus abençoe grandemente a sua vida, Igor. No nome do Senhor Jesus Cristo, recebam o Igor, por favor. Fique à vontade, tá bom? Arrasta a cama box para cá, Igor. As molas ensacadas, tá? Esse horário é para isso, né? Não tem jeito. Tá bom, vamos lá. Se comoveu por causa dela e diziam: não é Noemi? Porém, ela dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela foi parar em Belém. Quando chega em Belém, as pessoas que viram ela ir embora, atrás de emprego com os filhos, atrás de bem-aventuranças, de uma boa vida, agora vê elas voltando de mãos vazias e com percas gravíssimas. Ela saiu com 2 filhos, 2 noras. Agora ela volta sem 2 filhos, mais uma nora, e volta somente com Ruth. Toda a cidade está olhando para ela e pensando: ela saiu com intenção de vencer. Eles saíram com intenção de prevalecerem lá fora e talvez voltarem com uns haveres a mais. Porque é bem assim, né? Nós saímos da nossa terra com desejos de obtermos sucessos e voltarmos bem, para mostrar para toda a vizinhança, para toda a cidade, que nós saímos e obtivemos sucesso. Mas ela está voltando e todo o povo está olhando para ela com um certo tipo de dó. Chamaram ela pelo nome de Noemi, mas ela está dizendo: meu nome já não é mais Noemi, mas pode me chamar de Mara. Porque o Senhor tem me permitido passar por grandes percas. Então me chamai de Mara. E a palavra vai falar: porém, ela lhe disse: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia, parte, porém vazia. O Senhor me fez tomar, pois me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Você vê, elas estão chegando a Belém no princípio da colheita. Elas estão vindo da perca. Elas perderam muito. Perderam bastante mesmo. Chegaram à cidade, já foram recebidas com os olhares: poxa, parece que não deu muito bem, não deu muito certo. Poxa, a perca foi grande. E a mulher não está fazendo de rogada. É como se ela fizesse... Deixa eu ver aqui, meu Deus. Ah, tá. Eita.
Agora eles mudaram aqui o negócio aqui para confirmação aqui. Deus abençoe, Igor. Bom. Assim voltou ela e Rute, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. E tinha Noemi, um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Tá bom. E Rute, a Moabita, disse a Noemi: deixai-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava as espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhes: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e juntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Ela está no plantio de Boaz. Ela fez questão de chegar no lugar de colheita e pedir para rabiscar o campo. Isso significa dizer que ela pediu para colher as sobras que ficavam no meio do caminho. No caminho em que as pessoas passavam para colher. Então ela estava por ali. Agora, o encarregado da colheita está reportando a Boaz, que acabou de chegar, que essa menina é parente de uma parenta dela, de uma parenta dele, perdão, e que está desde de manhã. Ela não recebe para isso. Não, ela não recebe nada para estar ali no campo, porque ela faz um trabalho. Ela faz um trabalho. Ela está tomando de tudo que está ali e está levando para essa parenta dele. Ele está dizendo, ela só parou para descansar um pouquinho, mas continua rabiscando o campo. E a palavra vai falar. Então disse Boaz a Rute: não ouves, filha minha, não vais colher em outro campo, tampouco passes daqui. Porém, aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irá após elas. Não dei ordem ao moço que te não toque. Tendo tu sede, vai ao vaso e bebe do que os moços tirarem. O comportamento de Boaz, a princípio, é um comportamento solícito. É um comportamento de quem está vendo algo que está gostando. Ele encontrou a pessoa rabiscando o campo, pegando o resto. Ele está buscando informação sobre a pessoa, e a informação é a melhor. A pessoa não tem compromisso, a pessoa não trabalha ali. Ela está rabiscando o campo com valentia, com destreza. Ela descansou uma vez, desde de manhã. E nisso ela está chamando a atenção de Boaz.
Boaz já está falando para ela, olha moça, não saia daqui para colher em outro campo. E se você precisar beber água, não troque intimidade com ninguém. Não peça a ninguém. Vá você mesmo beber água. E a palavra vai falar. Tampouco passes daqui, porém, aqui te ajuntarás com minhas moças. Os seus olhos estarão atentos no campo, que cegarem, e irá após elas. Não dei ordem ao moço que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe os que os moços tirarem. Ela está falando, ele está dizendo assim, olha, fique atento às moças que estão colhendo no campo. Ele está dizendo assim, você está rabiscando o chão. Está pegando o que está caído no chão. Mas eu estou dizendo para você ficar atento naquelas que estão colhendo no pé. Preste atenção. Quando caírem da mão delas, elas deixarem cair, essas espigas que você vai pegar. E a palavra vai falar. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irá após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem, tendo tu sede. Vai lá, vai você mesmo. Não deixa eles pegarem para você, não. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe, porque achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. E agora ela faz a pergunta que não quer calar. O que tenho eu que você está me favorecendo desse jeito? Eu sou uma estrangeira. Eu sou uma estrangeira. Por que você está me favorecendo assim? Ruth está com tantas feridas, com tantas percas, que ela está cega. Ela não consegue ver felicidade, ela não consegue ver a sorte, uma alegria sorrindo para ela. Tem pessoas que é assim. A pessoa passa por tanta coisa que a esperança arranca as oportunidades de momentos felizes, de minutos felizes. A pessoa passou por tantas boas que já não acredita em momentos felizes, em horas felizes. Já não investe mais em momentos felizes, porque está machucada, está machucado, e já não consegue reconhecer. Ela quer saber por que você está fazendo isso. Ela não consegue ver por trás desse pequeno gesto um sentimento que já vem brotando. É um sentimento que não está amadurecido ainda, mas é algo de olhar, é algo de sentido, é uma energia, é algo bom que emana da pessoa, que atrai outro alguém. E ele está começando a ter as reações de quem tem essa coisa, só que ela não reconhece. As percas que ela teve, as lutas e provas que ela passou, tiraram dela a visão de quem quer ser feliz. Ela já não espera tanto dessa vida. Mas a alegria está ali, sorrindo para a pessoa. Mas a pessoa não consegue reconhecer a alegria e a felicidade. Isso fala das pessoas que são bipolares, né? A pessoa sofreu tantos traumas na vida. Tantos traumas, ela não consegue participar de um aniversário. Não quer que ninguém faça um aniversário para ela. Não consegue viver no coletivo. Não consegue. Ela está no meio da própria família, começa a sentir uns comichão. Quer sair, quer ir para o quarto, quer estar só. No momento de alegria, daqui a pouco fecha a cara. São pessoas traumatizadas, que já acostumou
está revestida de uma armadura que já deveria ter jogado fora, para se defender da dor. Mas entenda você, a dor já passou, o vento já passou. Faça como Davi fez. Não tome da armadura de Saul. Não tome. Essa armadura ela é muito pesada. Deixa ela de lado, deixa ela de canto. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou sangrar. Minhas feridas ficarão expostas. Porque eu me aprendi a defender das pessoas e do mundo assim. Mas nisso, você machuca as pessoas, não se permite ser feliz, não se permite um encontro com pessoas legais, pessoas que querem teu bem, porque você está na defensiva. Tem pessoas que vão para o casamento traumatizadas, desestruturadas, e não consegue dar uma abertura para o cônjuge, fazer elas felizes, eles felizes. Estão com o pé atrás. Imagina você. Eu aprendi que se você quer ser feliz, tu tem que se jogar de cabeça. Porque se a infelicidade tiver que bater na tua porta, a perca, a luta, a prova, não interessa se você está com a perna dentro do relacionamento e outra fora. Você vai se rasgar todinha, vai sofrer do mesmo jeito, na mesma proporção. Na mesma proporção. Eu penso que quem está com um pé no relacionamento e outro fora sofre mais. Tá vendo? Eu sabia que ia acontecer isso. Sabia que ia dar errado. Eu sabia que não sei o quê. E aí fica se punindo. Ao invés que aquele que se joga de cabeça num relacionamento, um relacionamento bom, numa preparação, é diferente. Você se joga naquele relacionamento, coloca as tuas fichas ali, se der errado, deu errado. Você perdeu aquelas fichas, beleza. É uma paulada só. Você não tem dúvida, a coisa não deu, desandou. Agora, um pé lá, outro cá, parece que você quer sentir o gostinho se dá para colocar o outro pé para ver se a coisa funciona. E nisso a dor é maior. Agora, quando você leva logo uma paulada com os dois pés dentro da coisa, é diferente. Você tem a certeza que não adianta tentar. Porque, peraí, você está com os dois pés dentro. Você deu tudo. Você deu tudo. E a coisa desandou. A coisa desandou, acabou. Ah, mas eu não fui o culpado. O culpado é a pessoa, problema da pessoa, que não deu valor para os teus dois pés. Você jogou os dois pés e a cabeça. Se não deu valor, o problema é da pessoa, o problema não é teu. Se a pessoa não deu valor a você, que se empenhou, valorizou a pessoa não deu valor, quem perdeu? Foi tu? Não, pô. É que as pessoas olham para si e dizem, poxa, aconteceu isso na minha vida, eu perdi. Você não perdeu nada, quem perdeu foi o idiota. Foi a idiota da pessoa que perdeu. Uma pessoa maravilhosa igual a você. Um cara maravilhoso igual a você. Quem perdeu foi a pessoa, pô. Você não, o que você perdeu? Você teve foi um livramento, pô. Tem muitos que não entendem, ainda tem uns aqui ignorantes que ficam profetizando, vai voltar. Imagina o que é teu, não sai, ó, isso aqui é meu, não sai daqui. Se eu tirar, fica aqui parado, é meu. O que é meu não sai, não vai embora. O que é meu não faz isso. O que é meu fica aqui. Não, vai voltar, pô, é um livramento que Deus está dando. O cara não vale R$1. A mulher não vale R$1. Deus está dando um livramento e o cara está aqui, metido a oráculo, profetizando. Não, vai voltar. Vai voltar. Deus está dizendo, Deus não está falando nada. Mas eles vão pagar um preço. Eles vão pagar um preço. Ainda fala, que o Senhor tem prazer, né? Um casamento só. É verdade. Deus tem prazer em um casamento só. Só que tem um detalhe. O que a lei fala sobre isso? Pela dureza do casamento do homem, se dará divórcio. O que significa a dureza do coração do homem?
A dureza do coração significa que dentro daquele coração não tem nada a seu respeito, pô. Naquele coração não tem sentimento, tá duro a teu respeito. E você tá num relacionamento que você não tá ganhando com ele. Você tá investindo, mas não tá ganhando. A dureza do coração da outra pessoa não permite que a coisa progrida. Não permite que a coisa vá para frente. E nisso é a dureza do coração. E na dureza do coração acontece muita coisa errada. Acontece vários feminicídios. É o homem se achando dono da mulher. Não tem mais sentimento, não tem mais nada. A mulher só quer se separar. Porque o cara tem um coração como? A mulher só quer se separar. Aí, liga o jornal para você ver. A mulher traz aí uma Maria da Penha. Coloca uma viatura lá. Mas não tem jeito. Ele arruma um jeitinho e dá um jeito de botar ela estampado num jornal de polícia. E aí, vai ou não vai dar separação para um cara desse? Será que Deus tem prazer num relacionamento tóxico desse aí? Aí fala de dureza de coração. E nisso é necessário o divórcio. E é o que diz a lei. Pela dureza do coração do homem. Dá divórcio para ele. Deveria ser para sempre, mas os corações não são iguais. Os corações não são iguais. Meu coração não é igual ao coração da... Eita.